A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero parabenizar a nossa irmã Sara, a nossa irmã Esther, a nossa irmã Raquel e o nosso irmão Felipe. Eles venceram o desafio das questões, das perguntas. Em breve entrego um presentinho para vocês, tá bom? E hoje nós vamos estudar a aula 2, Crescendo em Sabedoria. Mas qual a diferença entre inteligência e sabedoria? Vamos ver os conceitos? Então, o que é inteligência segundo o dicionário? Ela é definida como o conjunto de todas as faculdades intelectuais, como a memória, a imaginação, o juízo, o raciocínio, a abstração e a concepção. Trata-se também de um conceito aplicado às pessoas que encontram soluções com facilidade, que relacionam conceitos entre si e que compreendem assuntos mais complexos e que estudam muito. Então, inteligência é aquela pessoa e ela aprende muita coisa, ela obtém conhecimento de matemática, geografia, biologia, seja lá do que for. Ela aprende muito e ela consegue pôr em prática, ela consegue fazer relação entre os conceitos, entre os termos, e estuda muito, mergulha nos livros mesmo e vai atrás, se aprofunda no conhecimento. Isso é o que? Uma pessoa inteligente. E o que seria sabedoria? Uma pessoa sábia, A sabedoria é definida como o conjunto de conhecimentos e de saberes de um indivíduo. Ainda que exista uma nítida aproximação entre as duas palavras, o conceito de sabedoria é mais amplo, já que uma pessoa pode ser sábia, mesmo que não tenha passado a vida mergulhada nos livros. Então pode ser até uma pessoa que não tem muito estudo, mas ela é sábia. Por quê? Ela aprende com as coisas da vida. Vamos dizer que a sabedoria é mais aplicação no cotidiano, na vida. Então ela aprende. Pode até ter a inteligência também de conhecer nos livros, de ter esse tipo de conhecimento, mas ela consegue aplicar aquilo para que tenha o melhor resultado, a melhor solução, um bom conselho. Então isso é a sabedoria. Se a gente lembrar de Salomão foi o homem mais sábio, Ele pediu sabedoria a Deus e ele fazia, naquele momento de problemas, coisas que chegavam, ele sabia solucionar. E muitas vezes essa solução não vinha dos livros, não vinha do conhecimento que ele obteve em livros, mas sim do conhecimento que ele tinha no dia a dia. E principalmente da sabedoria que vem do Senhor. Porque o temor é o princípio da sabedoria, o temor a Deus, você pedir a Deus. E o que a gente pode ver do Salomão? Quando aparece, por exemplo, aquelas duas mulheres que brigam por uma criança, todo mundo fala, a filha de um morreu. E ela fala assim, não, essa criança é minha, fica as duas mulheres brigando. Como que Salomão ia solucionar? Naquela época não tinha o DNA, o exame de DNA. Como que ele ia fazer? Então ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir a criança no meio, eu dou uma parte para uma e uma parte para outra. É lógico que a mãe verdadeira falou o quê? Não, eu prefiro então que ele viva e fique com a outra, mas pelo menos o meu filho vai estar vivo. E aí Salomão falou, então você é a mãe verdadeira, porque nenhuma mãe vai querer seu filho morto. Então, quer dizer, isso não está em livro, mas são coisas do cotidiano e principalmente vem do Senhor. A gente tem que temer ao Senhor e pedir sabedoria. Lá em Tiago, se eu não me engano em Tiago, agora eu não me recordo ao certo, mas o Senhor falou, olha, peça sabedoria que o Senhor vai dar. É só você pedir a Deus e Ele vai te dar sabedoria. Vamos prosseguir. E como foi a infância de Jesus? A Bíblia nos revela que Jesus ele ia crescendo em sabedoria, em graça, em conhecimento. Mas a Bíblia ela não fala nada sobre a infância de Jesus, ela não relata nada, ela relata até o nascimento de Jesus. Mas como foi Jesus, no seu crescimento, não fala quando Jesus falou pela primeira vez, qual foi a palavra que ele falou, não conta. Não fala como ele aprendeu a andar, engatinhar, não fala nada disso. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, Jesus não pecou. Aí você fala, mas irmã Renata, e criança peca? Bebezinho não, a gente até nasce na natureza adâmica. Tem crianças de 8, de 10, de 7 anos que já sabem mentir. Criancinhas até menores que quando está aprontando, que o pai e a mãe falam com ele, o que ele faz? Ele já vira assim, já põe a mão no bumbum para não apanhar, ou sai correndo. Por quê? Porque sabe que está fazendo errado. Então, é lógico que é um pecado diferente, mas já sabe e faz coisas erradas. Que nem, por exemplo, uma criança aí de 7, de 8, 9 anos, ela mente. Já sabe mentir. Não estou dizendo que são todas, mas tem algumas que já mentem para os pais. Isso é errado. Criança que cola na prova, isso é errado, é pecado. Mas Jesus, ele não cometeu nenhum pecado. E Jesus fez algum milagre quando criança? Não. Por que eu coloquei isso? Porque às vezes a gente vê algumas bíblias infantis,
né, com desenho de criança lá, de Jesus criança curando passarinho, ou alguns desenhos que passam na televisão, mas isso não é verdade. A Bíblia, primeiro, não falou sobre a infância de Jesus. E a Bíblia nos revela que o primeiro milagre de Jesus aconteceu onde? Lá em Caná da Galileia, quando ele estava na festa de casamento e acabou o vinho. E aí ele transformou água em vinho. E lá em João 2,11, que conta essa história, diz assim: Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Então ali foi o primeiro, e Jesus já era adulto. Então Jesus, quando criança, ele não realizou milagres e também não tinha pecado. Jesus e seus pais seguiam os mandamentos, né? Isso aqui é bem interessante. Os pais de Jesus, José e Maria, o criou no temor da palavra e seguiam os mandamentos. E uma das ordenanças de Deus era a comemoração da Páscoa. Então, lá em Êxodo 12, do 24 a 27, diz assim: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Aqui é lá na saída lá do povo do Egito, né, para a terra prometida. O Senhor fez, né, naquela praga que teve, que passou o anjo da morte ali, quem não tinha aspergido o sangue do cordeiro, na porta o primogênito morreria. E o Senhor está falando assim: olha, vocês vão lembrar sempre disso. Eu quero que vocês façam este culto em memória disso. E eles fazem até hoje. Os judeus que seguem, eles fazem isso até hoje. E aqui nessa época de Jesus, os pais de Jesus, a família de Jesus, seguiam esse mandamento, fazia isso. E Jesus ia junto com eles, né? A Bíblia registra um único episódio da pré-adolescência de Jesus. E foi exatamente nessa celebração da Páscoa. Vamos ver? Está lá em Lucas, no capítulo 2, do verso 40 ao 42. E o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, conforme o mandamento mandava, que todo ano fosse comemorado a Páscoa. E tendo ele já 12 anos, é o momento que revela aqui da pré-adolescência de Jesus, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E por que será que a Bíblia relata exatamente essa passagem? Porque se eles iam todo ano, por que Jesus está falando aqui? Desculpa, por que a Bíblia revela esse período de Jesus com 12 anos? Vamos ver? E nesse momento que eles foram para a celebração da Páscoa, o que aconteceu? Maria e José ficou um tempo lá, e quando eles retornaram, eles observaram que Jesus não estava com eles, né? Então, após ficar uma semana em Jerusalém, Maria e José retornaram para casa e não se preocuparam com Jesus, pois achavam que ele estava junto com os parentes. Além disso, na cultura judaica, um menino com 12 anos era quase um adulto. Aí você fala assim: o que, irmã Renata? Um menino com 12 anos é quase um adulto? Como assim? Ainda tem um tempo ainda, né? Chegar aos 18, aos 21. Mas vamos ver uma curiosidade aqui. Na cultura judaica, o menino aos 13 anos se torna um adulto e assume sua maioridade religiosa e passa a ter responsabilidade perante sua comunidade e as suas tradições. Para tanto, é realizada uma cerimônia conhecida como Bar Mitzvah, que marca a passagem de um garoto à vida adulta. Isso é comemorado até hoje pelos judeus, né? Então, por isso que Maria e José, eles estavam despreocupados, porque Jesus já estava com 12 anos, em breve já ia fazer aí uns 13 anos, e eles também achavam que estavam com os outros parentes que também subiram, né, para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Então, eles ficaram preocupados. E aí, o que eles fizeram? Eles retornaram. E aí fala assim: todavia José e Maria retornaram a Jerusalém e depois de 3 dias encontraram Jesus assentado junto aos doutores da lei. Está lá em Lucas, no capítulo 2, do verso 46 a 48 e o verso 51, que diz assim: e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilhavam-se e disse-lhes sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Então, quando Maria e José chegaram no templo,
Depois de 3 dias procurando Jesus, estava lá Jesus falando, conversando com quem? Com os doutores da lei. Ele também ensinava, ele também perguntava, e as pessoas ficavam admiradas com a sabedoria de Jesus. E Maria também, quando viu, ficou admirada. E aí Maria fala assim, filha, por que você fez isso? Eu até tirei o versículo aqui, mas Jesus ele fala, eu estou aqui na casa do meu pai, estou aqui na casa de Deus, né? Estou cuidando das coisas do meu pai. Mas aí Maria fala assim, filho, vamos embora, a gente tem que voltar para Nazaré. E Jesus obedeceu. Né? Jesus poderia falar, não, eu vou ficar aqui, eu estou debatendo aqui, eu vou ficar aqui. Mas Jesus foi sujeito a Maria e a José. Ele era o que? Obediente aos dois. E voltaram para Nazaré. E o que nós podemos aprender com Jesus nessa passagem, né? Em que eles foram adorar a Deus lá na festa da Páscoa, lá em Jerusalém. Jesus assentado, explicando ali a palavra. Jesus obedeceu. O que a gente pode aprender com isso, né? Que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, seguia os mandamentos e era humilde. Né? Então, até coloquei aqui, ó, Jesus mesmo sendo pré-adolescente ia ao templo e estudava a palavra de Deus. Quer dizer, primeira coisa, de Nazaré para Jerusalém é um caminho para seguir. E Jesus poderia falar, eu estou cansado. E Jesus, ele se cansava, porque ele era como homem, ele tinha o nosso corpo físico. Então, tanto é que na Bíblia fala muitas vezes que Jesus estava cansado, que Jesus tinha fome, que Jesus tinha sede. Então, quer dizer, Jesus poderia falar, eu não vou. E ele, sendo filho de Deus, ele poderia falar assim, olha, eu sou filho de Deus. Eu não preciso passar por isso. Não. Mas Jesus não fez isso. Né? Ele foi humilde. Ele ia lá, ele aprendia, ele ia no templo, ele conversava com os doutores, ele ensinava também. E hoje a gente tem muito pré-adolescente que não quer ir para a igreja por preguiça. E olha que tem carro, né? Ou mora perto da igreja, ou tem ônibus. Nessa época que Jesus ia a pé para o templo. Tem outras pessoas que são filhos de pastores, né? Ou tem conhecimento, conhece pessoas influentes e tudo mais, e eles se acham, né? São orgulhosos e falam, e Jesus não. Jesus era filho de Deus e Jesus era uma pessoa humilde, né? Uma pessoa que falou assim, eu tenho que aprender, eu tenho que estar aqui. E ele dava o exemplo para nós. E outra coisa, que Jesus obedecia e honrava os seus pais. Como eu falei, quando Maria falou para ele, vamos, ele foi, ele não ficou debatendo, não ficou discutindo, não fez biquinho, ficou empurradinho. Não, ele foi lá e obedeceu. A Bíblia fala que ele era sujeito a Maria e José. Ele obedecia mesmo, ele sendo filho de Deus. Então, tem que obedecer. Esses são exemplos que Jesus nos deixa. Amém, adolescente? Vamos lá. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e com os homens. E eu coloquei uma reflexão aqui. Você deve ter ouvido ou visto muitas bênçãos e histórias que os pais, os avós, tios, irmãos da igreja vivenciaram. Eu acredito que vocês já ouviram muito sobre isso. E aí vem uma pergunta para você. Mas, e você, já teve alguma experiência com Deus? Você está crescendo na fé, em sabedoria e na graça? Isso é para vocês pensarem, adolescente, porque Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele crescia em sabedoria, ele crescia em fé, ele crescia em graça, ele crescia de acordo com a palavra de Deus. Aí você pode falar para mim assim, mas Jesus era Deus. Jesus era Deus, só que Jesus aqui, ele estava no corpo de um ser humano. Né? E se a gente for pegar, depois que Jesus foi batizado, para onde ele foi? Para o deserto. E quem tentou ele? Satanás tentou ele. Então, ele também passou por provas aqui. Mas Jesus, ele nunca pecou. Então, vamos lá, adolescente, vamos nos esforçar, vamos estudar a palavra de Deus, vamos ao culto, vamos pedir graça a Deus, vamos crescer em sabedoria, tá bom? Porque isso é importante para nós, para que nós possamos conquistar o que? A nossa vida eterna. E a gente só conquista por intermédio de Jesus Cristo. E como é que a gente conhece Jesus Cristo? Orando, jejuando, tendo intimidade com Ele, tendo experiência com Ele. Olha, enquanto eu der aula para vocês, vocês sempre vão ouvir isso. Né? E adolescente pode ser ter muita experiência com Deus. Amém? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Vamos para as nossas perguntas? O que é sabedoria? O que é Bar Mitzvah? E o que podemos aprender com Jesus nessa passagem bíblica que estudamos nessa aula? Amém? Que Deus os abençoe e uma boa semana.